Continuando no Campeonato Carioca, vamos falar do Flamengo, né, que disputa no sábado a Supercopa do Brasil contra o Palmeiras. O Flamengo jogou no sábado contra o Nova Iguaçu, no Maracanã, uma goleada de 5-0, uma tarde aí de Pedro e Gabigol, né, o Gabigol agora, o novo camisa 10 do Flamengo, e o Pedro retornando a camisa 9, né, o P9, como ele mesmo gosta de autografar. A gente vai tendo essas imagens, e isso aconteceu um pouco também, da sua leitura muito precisa do comportamento o Flamengo dos também estaduais. Repetiu, o Flamengo né? também. O Flamengo é o Maracanã, né? Joga no Maracanã, espetáculo, goleada, jogou fora com o time principal, mas é claro, é só uma brincadeira, porque foi só um jogo mesmo contra o Madureira, que acabou 0-0. A gente acompanha aí o gol do Pedro, né? Uma boa jogada do Mateuzinho. Inclusive, essa é uma discussão que eu queria ouvir de vocês ali. A lateral direita, para sábado, vocês acham que vai o Varela ou que vai o Mateuzinho como titular? Assim, é difícil cravar, mas eu acho que por esse início de temporada, e acho que até pela questão física, eu acho que o Mateuzinho, pela partida que fez também, eu acho que se apresenta. Eu confesso que eu imaginava o Varela como titular da lateral direita do Flamengo para essa temporada, pelo menos por início. Mas acho que o Varela não conseguiu ter em termos de desempenho, não conseguiu ter atuações do nível do que se imaginava. E eu acho que o Mateuzinho, acho que a questão do Mateuzinho é conseguir a regularidade, né? Ele tem, principalmente no apoio, ele é muito forte, faz muito bem essas ultrapassagens. O time do Flamengo é um time que, principalmente pelo Everton, ser um jogador que cai muito para o meio, dá muito esse corredor, então ele consegue atacar muito bem esses espaços. Eu acho que o problema, que é o problema também do Varela, né? É sem a bola, que aí é a dificuldade do Mateuzinho. Mas acho que o Flamengo fez o que tinha que fazer. Pegou um time que é muito inferior tecnicamente, conseguiu construir o resultado com facilidade. Era um time bastante modificado, assim, dos titulares que a gente imagina. Tirando o Mateuzinho, que é uma incógnita, mas começou com Pedro, Gerson, Felipe Luiz e Santos. Se eu não me engano, eram os 4 titulares do time do Flamengo nessa partida. Fabrício, Bruno, mas entra naquilo que eu falei no início do programa. Nesse momento em que os clubes estão buscando ainda esse acerto coletivo, um time que tem peças, como tem o Flamengo, individualmente muito superior do que o adversário, sem dúvida sai na frente. E foi o que a gente viu. Eu acho que tem um ponto aí, quando a gente fala da lateral direita, como o Flamengo joga com os 2 atacantes, 2 meias, né, com o Vitor Pereira, ele tem até aberto um pouco mais a movimentação do Arrascaeta. O Everton Ribeiro sente muita falta desse jogador para fazer um jogo associativo com ele, né? Tanto que ele procurou o Varela, acabou não dando tempo, né? Não dando jogo no jogo passado. Não fluiu tanto, porque o Varela, acho que ele é meio tímido, assim, né? E esse lateral no Flamengo, ele precisa ser um pouco mais ousado, ele precisa se lançar um pouco mais, só que o Varela tem essa parte defensiva que eu acho que ela é melhor do que a do Mateuzinho. Só que o Everton Ribeiro sente falta desse jogador para fazer esse jogo de aproximação ali pelos lados. Como esse Flamengo não joga com pontas, não é muito o perfil desse time, desse elenco, embora o Vitor Pereira goste desse modelo, mas não é o que ele está aplicando no Flamengo. Então eu imagino que nesse momento o Mateuzinho ofereça ao Flamengo possibilidades ofensivas superiores e para explorar talvez o pior momento do Palmeiras nesse começo de temporada, pensando no jogo de sábado, né? Mas ao mesmo tempo, defensivamente, que eu acho que para um time que não vai jogar o tempo inteiro com a posse de bola, né? Porque o maior incômodo do Flamengo na temporada passada é quando alguém tentava tomar a bola dele. E um outro ponto era jogar com os meias. O Flamengo joga muito por dentro. Quando ele precisa abrir mais o jogo para explorar os lados do campo, ele tem um pouquinho mais de dificuldade. Então eu acho que por isso que essa dúvida aí também entre o Mateuzinho e o Varela, um defende melhor, o outro ataca melhor. Só que nessa questão do ataque é importante pro futebol do Everton Ribeiro. Principalmente por esse formato que o Vitor Pereira tem experimentado aí nesses 2 primeiros jogos dele. E às vezes a utilização do jogador de lado, que a gente chama que dá essa amplitude, às vezes não é nem para você conseguir atacar a profundidade na linha, mas é para você conseguir espaçar o jogo por dentro, para você dar abrir espaço de penetração para esses jogadores por dentro. E aí, nesse sentido, principalmente pensando para o jogo de sábado, um Palmeiras que é muito sólido defensivamente, faz sentido você ter, de um lado, um jogador que abre, 2 jogadores que consigam alargar esse sistema defensivo do Palmeiras, essa última linha, para aí você ter a penetração desses jogadores que vêm. Pedro, Gabriel, Arrascaeta, aí vem todo mundo. Aí você ganha muita qualidade, tendo espaço para trabalhar. Nesse sentido, acho que pode ser até um gancho bom para o Ayrton Lucas jogar. Porque é um lateral bem mais agressivo, com muito mais facilidade para bater linha de fundo. Se você for pensar, quando o
O Vitor usou o time titular do Flamengo, ele usou Varela e Ayrton Lucas. Sim. Quer dizer, a amostragem que ele tem desse iniciozinho de trabalho, os 2 primeiros jogos do time titular, são com esses caras. Assim, não é garantia, evidente, ele tem as outras opções. Felipe é um baita de um lateral com outras características, e o Mateuzinho também, concorda, é um jogador que teve até boas amostragens no ano passado também. A gente só não pode cair na armadilha de tentar raciocinar, entrar na cabeça do Vitor Pereira pensando no time do Dorival. É um treinador novo, com ideias novas, que ele pode querer apresentar já no sábado. Né? Então, assim, o time do Flamengo pode estar um pouco mais aberto do que a gente imagina. Né? Num cenário normal, o Felipe Luiz é titular na lateral esquerda do Flamengo. Na cabeça do Vitor Pereira, talvez não. Né? Na cabeça do Vitor Pereira, talvez valha ter um lateral direito um pouco mais posicional, usar um jogador mais aberto, usar o Gabi, por exemplo, mais aberto nos momentos do jogo. É importante a gente tentar interpretar sem os conceitos do Dorival tão arraigados na nossa cabeça. Foi um Flamengo que deu certo, afinal de contas. Né? Talvez ele não esteja procurando um Rodinei. Talvez ele esteja procurando uma outra característica para o lado direito dele. Né? Então, acho que no sábado vai ser um jogo muito rico nesse sentido. Para a gente começar a ver como o Vitor Pereira interpreta o Flamengo. Ele tem a favor dele o fato de ter enfrentado o Palmeiras algumas vezes no ano passado. Então, é um cara que não está chegando agora no futebol brasileiro. É algo que atrapalhou muito o Paulo Souza nas interpretações que ele fez no início do trabalho do ano passado. O Vitor não tem esse problema. O Vitor sabe muito bem a característica que ele vai enfrentar do outro lado. Ele sabe como o Abel monta o time dele. Então, acho que vai ser bem interessante a gente ver um pouco de Vitor Pereira no Flamengo de sábado. Acho que pode ter alguma novidade tática que a gente tem que estar bem atento para tentar interpretar. E o Abel mais ainda, né? Para tentar ganhar dele, né? A questão que eu acho também é o tempo, né? Se dá tempo, porque é uma temporada que se inicia, o Vitor Pereira é um treinador novo que, pelo que a gente acompanha, assim, não deve querer dar sequência ao trabalho do Dorival, mas ao mesmo tempo, também não dá para você chegar e mudar tudo de uma hora para outra, um time que já está acostumado a jogar. Não dá para meter 3 zagueiros e trocar o Everton Ribeiro de lado, né? Exato, exatamente. Que foi o que aconteceu na temporada passada, e que o Paulo Souza, enfim, foi duramente criticado por isso depois, né, que as coisas acabaram não acontecendo. Mas vocês imaginam um Flamengo muito diferente, assim, para essa final? Não imagino grandes alterações, não. Eu acho que a dúvida está nas 2 laterais mesmo. Questão do Felipe Luiz, da gente saber fisicamente, né? Esse início de temporada, se ele já está em condição de pegar um jogo com um nível tão alto de exigência física. E do lado direito, em relação a uma posição que eu acho que está em aberto desde a temporada passada, né? Que acho que ninguém imaginava que o Rodinei fosse conseguir ter uma temporada do nível que teve, e até por conta disso tomou conta da posição, mas com a saída do Rodinei ficava essa interrogação que eu acho que também vai ser resolvido aí ao longo da temporada. Eu acho que a gente vai ver muito claramente sábado que o Flamengo vai marcar pior sem o João Gomes. Eu acho que vai sentir muita falta dele. Chegou o Gerson. Cara, o Gerson oferece outras coisas pro time. Excelentes. Mas eu não consigo ver o Gerson fazendo o trabalho que o Gomes fazia, não. Já é uma adequação forçada do Vitor. Assim, ele recebeu uma reposição excelente, um cara que conhece o time, mas ele precisa adequar esse cara. É diferente. Isso pode passar pelo posicionamento do lateral direito dele. Como é que você equilibra o time? Você libera uma parte dos seus jogadores e segura outros. Né? É evidente que vai ter um momento que todo mundo vai passar para o momento ofensivo, mas com recomendações. Você inicia a transição mais cedo, você pressiona a bola que está perto. Tudo isso tem que ser mecanizado. E o Flamengo perdeu o leãozinho do seu meio-campo, cara. Perdeu o leãozinho do seu meio-campo. A gente não viu isso fazer falta porque não enfrentou times do mesmo nível. Sábado a água vai bater no queixo. Sábado a gente vai ver a amostragem. Não estou dizendo que vai dar errado. O Flamengo não vai ver a bola. Até porque o Palmeiras, muitas vezes, esse tipo de jogo, ele dá a bola para o adversário, se fecha e sai em velocidade. Mas vai ser um jogo para a gente ver como vai ser o Flamengo sem o João Gomes, como o Gerson vai poder entregar, se ele vai chegar perto do trabalho que o Gomes fazia, se o Vitor Pereira pensa em outra formação, outro posicionamento, outra postura para adequar ele o mais rápido possível ao time. Eu acho que pode ter mais mudança do que você imagina. Nem tanto em escalação, mas em comportamentos. E é o primeiro grande teste do Flamengo, do Vitor Pereira. Esse Flamengo que perdeu um volante importantíssimo, que ele tem alguns problemas físicos para definir as laterais, perdeu o lateral direito titular também. Não dá para se prender demais ao time do Dorival. Ele vai ter que resolver problemas e sábado ele vai estar exposto a eles. Nos piores momentos do lado direito do Corinthians na temporada passada, né, na lateral ali, ele usou os pontas, né? E não é o perfil desse elenco do Flamengo. Ele joga com os 2 atacantes mais por dentro, ele usa ali a movimentação do Everton Ribeiro e do Arrascaeta. Por isso que eu acho que talvez a grande mudança, não sei se para esse jogo agora, eu acho que não vai ser.
Eu acho que vai ser a introdução desse jogador que dê um pouquinho mais de movimentação pelo lado. Acho que eu vou até ser um pouco repetitiva, porque eu acho que é uma lacuna aí desse time que é muito forte por dentro, que tem 2 atacantes muito bons, mas quando ele precisa variar, jogar pelos lados, o ano passado a alternativa era a entrada do Everton Cebolinha pelo lado esquerdo, mas ainda assim não era, né, a grande alteração tática que tinha o Flamengo. Então acho que dentro das possibilidades desse elenco tão recheado, quando o Vitor, que ele é um treinador, a gente já falou isso aqui algumas vezes, ele é um treinador que ele não é refém de esquema, né? Muito pelo contrário, ele testa várias opções, ele usa várias formações. Eu acho que esse ponta pelo lado direito ali funcionou para ele no Corinthians, mas ele não tem esse perfil e não é o que ele tem aplicado nesse momento até agora no Flamengo. Eu quero só reforçar para você que está acompanhando aqui na sua tela, Supercopa do Brasil, 2023 final, 4h30, bola rolando. Mas você sabe como é que funciona aqui no Sport TV, o nosso pré-jogo, mais do que especial, começa às 3h da tarde, trazendo todos os detalhes, o clima para você acompanhar esse jogaço sábado. E antes ainda tem uma Seleção Sport TV especial no sábado, para te colocar no clima desse jogão desde cedo. Diga lá, Pedro. Acho que a grande incógnita em relação a esse Flamengo é o time sem a posse de bola. É como fazer para defender. Ficava incomodado ano passado, né? Você conseguir, acho que o Dorival conseguiu reunir os melhores jogadores do time, colocar, encaixar e botar em campo. Pedro, Gabriel, Arrascaeta. Agora, sem a bola, como é que faz para defender com esses jogadores? A Ana falou da introdução de um jogador com ponta, que em tese facilitaria o encaixe dessa marcação, porque você conseguiria recompor com mais facilidade 2 linhas de 4. Mas aí você entra na questão, quem é que sai desse time? Você vai tirar Arrascaeta, você vai tirar Everton Ribeiro, você tira Pedro, você tira Gabriel? Acho que essa é a grande incógnita, é a minha expectativa de ver esse time do Vitor Pereira. Como é que ele vai conseguir fazer para colocar todo mundo junto para jogar, o time, os jogadores com a máxima qualidade desse time, e a partir do momento que não tiver a posse de bola. Acho que esse é o X da questão, a expectativa para sábado. Muito bem, a gente separou aqui agora, né, falando um pouco desse jogo do Flamengo, o Gabigol e o Pedro, né, que foram grandes destaques, e o Gabigol, né, cada um fazendo 2 gols, e o Gabigol vai se aproximando ali do top 10 de maiores artilheiros da história. Ele é o 11º, a gente tem a lista aí para você acompanhar. Passou o Tita, agora o Gabigol tem 136 gols, ali é o 11º. De cima para baixo, o Zico é o maior, com 507 gols. Daí vem o Dida com 251, o Henrique Frade 213, a gente tem o Perídio, Romário, Jarbas, Leônidas, Bebeto, Zizinho, o Índio e o Gabigol já aparecendo aí na 11ª colocação. E o Pedro, né, chegou a 73 gols e já é o 3º na lista dos artilheiros do Flamengo no século XXI, empatado com o Renato Abreu, os dois com 73 gols. O Bruno Henrique é o 2º com 79 e o Gabigol é disparado, né, o maior artilheiro do Flamengo neste século. Mas o que tem me chamado a atenção é como que, mesmo com a chegada do Pedro e os dois jogando juntos, né, que antes era a grande dúvida, né, ou foi a grande dúvida durante um período ali, antes do Bruno Henrique se machucar, como que eles juntos conseguem, né, se ajudar e continuam marcando gols. E a gente vê impressionante, né, se a gente pegar essa última lista, os 3 maiores artilheiros do século estão em atividade. O Bruno Henrique se recuperando de lesão, mas os 3 ainda estão no elenco. São 4 temporadas, né, de Gabriel no Flamengo, 19, 20, 21 e 22. Isso. Mantendo essa média, cara, ele chega ali no top 5 tranquilamente. O top 5 acho que abre com 200, né? Romário 204. 70 gols. Ele, mantivendo essa média, em praticamente 2 temporadas ele consegue alcançar esse top 5 de artilheiros da história do Flamengo, que é um número absurdo. Me chama a atenção do top 10, porque o Gabriel é o da nossa geração, né? Sim. Porque ele tem Romário, tem Bebeto, mas assim, a gente olhando o top 10, é muito recente a história dele no Flamengo, né? Isso é uma história de 19 para cá. E ainda assim é uma história gigantesca, porque olha os números dele como são emblemáticos. Ele superou temporadas assim... Se você pegar ali talvez o último gol, o ano dos últimos gols de cada um desses jogadores com a camisa do Flamengo, o Gabriel é o da nossa geração, assim, é o que a gente está vendo, e isso é muito fantástico, né? Top 6 ele bate nessa temporada. Gabriel vai fazer mais 16 gols esse ano. Assim, é muito difícil. Se não fizer, é porque alguma coisa deu errado. Né? Alguma coisa deu errado. A favor do Gabriel tá o fato de jogar já há algum tempo num ótimo Flamengo, né? Um time que oferece muitos jogadores, muitas companhias excelentes.
Agora, também pesa contra, porque tem muito cara pra fazer gol ali, né? Muito cara que vai definir a jogada antes de dar o último passo pra ele, porque tem qualidade pra isso. O Gabriel Siqueira é o centroavante do Flamengo hoje, né? Mas só mostra o tamanho de jogador que tem. E a gente tá falando de gols, de marca individual. Estamos nem falando de título, conquista. E aí o Gabigol também já tá no panteão aí do Flamengo de muito respeito. E os gols, porque além da quantidade, né? Acho que é isso que o Henrique tá querendo deixar bem claro, da importância dos gols, né? Gols em finais de Libertadores, né? Gols de título, é impressionante. Em títulos são 2 brasileiros, 2 Libertadores e uma Copa do Brasil, né? Cara, em 4 temporadas, é bizarro. E agora jogando com a camisa 10, a camisa do Zico, né? Que tem um peso. Atenção para virar o jogo contra o River, né? Ele estava tenso, né? Tava com dificuldade, né?